Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Web Revisão da unidade 1 e 2. Só relembrando que a gente vai ter avaliação na próxima semana, que vocês fiquem atentos às datas. Relembrando também a questão da realização das atividades, da atividade de sistematização 1, da participação dos fóruns, na participação nas aulas. Lembrando que isso tudo conta para a avaliação de vocês. Então, a web revisão de hoje, a gente vai discutir um pouquinho o que já foi falado dentro da unidade 1 e 2, principalmente associado às aulas gravadas. Então, eu coloquei em formato de tópico, tá? Resumindo o que foi importante, o que foi abordado durante essas aulas. No caso, vocês podem estar tirando print para ter como revisão, tirando uma foto, justamente porque eu não consigo anexar outros arquivos além daqueles que já estão disponíveis em sala de aula, tá? Então, eu dividi dentro da unidade 1, unidade 2, e dividi os tópicos associados que a gente vem discutindo dentro dessas unidades. Então, na unidade 1, ela é uma unidade mais introdutória, que a gente fala sobre o estudo da genética, melhoramento animal, e aí a gente entra na parte de conceitos genéticos, o que é o melhoramento animal, e lá no final dessa unidade, a gente cita umas condições associadas, quais são os métodos associados ao melhoramento genético. Então, o primeiro ponto, ele traz como definição e a importância da genética dentro da formação zootécnica, mas lembrando que aqui o curso é medicina veterinária, mas a disciplina ela tem uma interligação dentro da zootecnia. Dentro desses aspectos, a gente dá uma introdução inicial do que é a genética, o que são bases genéticas, o que são características herdadas. Ele faz uma discussão da condição, né, 50% herdado do pai, 50% herdado da mãe, associado à formação do genótipo da prole. Lembrando que o genótipo é a característica genética e o fenótipo é a característica física. Então, ele faz essa compreensão da condição de gene e na formação do fenótipo. E aí eu já trago como um exemplo aí, por quê? As questões que vão estar lá na prova de vocês, ela vai ter uma situação hipotética. Dessa situação hipotética abaixo vai ter uma pergunta de pesquisa. Então, a pergunta ela vai estar associada o que tem como hipótese. Mas, professor, eu preciso saber todas as técnicas, conceitos? Não, mas eu preciso interpretar o que aquela hipótese está trazendo para eu associar a pergunta de pesquisa. Então, nesse primeiro ponto aí da unidade 1, ele traz como exemplo: seleção genética de bovinos leiteiros ao longo de décadas aumentou significativamente a produção média de leite por vaca. Por que isso aconteceu? Quem sabe me dizer ou quer falar alguma coisa, pode me interromper, não tem problema. Mas lembrando essa condição, a gente entende que essa seleção ela se atenuou principalmente por esse cruzamento, onde eu colocava raças que tinham uma condição maior de produção de leite. Então, eu fiz uma combinação genética de genes associado às bases nitrogenadas, que tem como característica na transcrição, na tradução, na produção de lactose, tá? Então, isso traz como uma resposta que hoje a gente tem um quadro de raças que tem uma condição leiteira muito mais alta. Isso a gente vai estar discutindo na unidade 2. Então, o que faz ter uma condição melhor na o que eu tenho de interesse de produção, desde proteína, né, o leite diretamente, ou proteína carne, é a seleção genética que é feita de forma manual. Então, a condição de forma manual, que foi feita no período de longo tempo, que se aumentou na condição genética dentro dos laboratórios, proporcionou uma melhor seleção genética para a produção leiteira. Então, e nesse caso, como exemplo, ele associa a importância da genética nesses aspectos, do entendimento do que é base nitrogenada, ácido nucleico, gene responsável pela produção de lactose. Então, tudo isso é uma combinação auxiliada com a seleção genética que nos permite a gente ter uma boa resposta. E aí, para a gente compreender todo esse processo genético, eu preciso compreender como que é a estrutura do DNA e o RNA. De forma bem simples, eu acredito que a maioria que já estudou. Então, o DNA é formado por duas bases, tá? Então, ele é conhecido como ácido nucleico, formado por duas bases nitrogenadas, e o RNA por uma fita. Então, quando eu falo bases, são duas fitas no DNA e o RNA uma fita. E aí, no caso, o RNA a gente chama ribonucleico. Digamos que o RNA ele vai estar muito mais associado à condição de síntese, né? Algo que vem condicionado do código genético
do DNA. Então, o DNA ele tem o código, o RNA ele entra com uma parte sintetizante, e aí lá naquela condição, complexo de Golgi, ribossomo, lá no ribossomo a gente tem a tradução desse RNA em um determinado aminoácido. E esse aminoácido, como conjunto, ele pode formar uma proteína. Então, nesse aspecto, a gente tem essa direção da associação de DNA e RNA. Então, lá no conceito, no tópico, ele coloca que DNA contém informações genéticas, que é algo que eu já falei, que determina as características físicas e fisiológicas do animal, onde está todo o código genético. Já o RNA ele já vai ser responsável por esse processo de tradução. Então, o caso real que a gente pode abordar isso, dentro da aplicação no processo de zootecnia, é a tecnologia de sequenciamento genômico. A partir disso que a gente começou a sequenciar os genes, né? A gente teve sequenciamento genético humano no ano 2000, mas antes do ano 2000 a gente teve sequenciamento genético de onívoros, né? Então a gente teve sequenciamento genético de outros animais, e a partir desse sequenciamento, que é sequenciar e caracterizar todos os genes associados a uma função específica, facilitou o trabalho do pesquisador. E aí ele coloca, permitiu identificar genes responsáveis pela resistência relacionado à mastite em vacas leiteiras. Nessa condição, ele começou a designar qual é aquela resistência ou qual é aquela produção leiteira, o que é a mastite, se isso acontece, atrapalha o processo de produção de leite. Então, dentro desse sequenciamento genômico, eu já consigo identificar qual gene é responsável pela produção da mastite. Então, disso, a tecnologia de sequenciamento genético é algo muito promissor, que já vem de muito tempo. Claro, hoje em 2025 vem se aprimorando muito mais. E aí, dentro desse sequenciamento genético, eu preciso entender que existe uma variabilidade genética. E essa variabilidade genética entre espécies e raças é que faz a gente ter uma diferença entre estruturas fenótipas em todas as direções. Então, eu posso ter a mesma raça com cores diferentes, com pelagem pouco diferente, com adaptações diferentes também. E aí, isso é herdado a partir de um cruzamento genético. Então, a genética, ela vem se adaptando de acordo com a condição daquela espécie no determinado local. E aí a gente pode dizer também daquela população de animais associada a mudanças ambientais, no sucesso de melhoramento genético e numa busca também como exemplo que se trabalha muito nas grandes produções é a questão da resistência. Então a gente também trabalha esse processo de resistência para a gente ter um melhoramento genético, tá, gente? Qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, me interrompendo, não tem problema nenhum, tá bom? Meu TDAH, eu tenho hiperfoco. Beleza? Dentro da unidade 1, então, esse primeiro ponto, que é conceitos fundamentais de genética, ele traz essa definição, ele traz essa estrutura, ele traz esses aspectos de hereditariedade. Então, é importante na construção das atividades de vocês, na realização da avaliação, que vocês sabem esses conceitos gerais e aplicar diante do que é ofertado na disciplina, tá bom? No segundo ponto, ele fala sobre melhoramento genético animal. E aí, o que é esse melhoramento genético? Ele começa a discutir a questão do aumento da produtividade, lembrando que a gente está falando de produção, então mais carne, leite, ovo, lã. A condição também na melhoria da resistência a doenças, então a melhor adaptação daquela espécie ou raça naquele ambiente e a adaptação desses animais em diferentes condições ambientais. Então a gente já percebe de raças que vivem em regiões com altitudes mais altas, mais baixas, relevos diferentes, temperaturas, tipos de alimentação diferenciada e algo que eu já vou estar citando na unidade 2. E aí ele coloca, o programa de melhoramento de raça Nelore no Brasil focou na seleção de animais mais produtivos e resistentes a parasita. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala da Nelore na condição de produção a carne e a leite, o Brasil ele tem uma amplitude muito alta, justamente associado à condição de sequenciamento genético. E esse sequenciamento genético só aconteceu porque a gente também teve uma base muito boa na seleção genética. Então, tá vendo eu associando esses pontos? Então, esses pontos associativos
é o que vocês precisam intermediar na hora da construção da avaliação de vocês, ok? E aí ele vem discutindo um pouquinho da seleção artificial, suas aplicações, esse método, como que ele acontece, como que eles são escolhidos para a condição reprodutiva. E aí ele dá um exemplo. Em rebanhos leiteiros, vacas com maior produção de leite, boa conversão alimentar, são selecionadas. E aí, dentro dessas vacas que são selecionadas, eu permito o cruzamento entre a vaca, claro, e o macho e fêmea, na condução de ter maior produção leiteira baseada nessas características. E aí, para tudo isso acontecer, tá vendo a interligação, gente? Eu tenho um método de melhoramento genético. Então, o primeiro ponto que eu preciso auxiliar é a seleção do fenótipo, aquilo que eu estou vendo. Então, eu vou escolher os melhores indivíduos com base de características visíveis, produção de leite, massa muscular, proteína. E aí, dentro dessas condições, eu vou discutindo a seleção genômica, que aí, dentro dessa seleção genômica, eu entro na característica laboratorial, análise das bases nitrogenadas acionadas aos genes, associado à transcrição, tradução referente ao DNA, e já avaliando os desempenhos futuros daquelas proles que foram feito o cruzamento dentro daquela área, ok? E aí, dentro dessas características, eu vou fazer o cruzamento dirigido, que é aquele cruzamento que eu faço controlado. Então, eu vou combinar características desejáveis dentro daquela raça, como eu tenho por meio a produção, e dessas diferenças raças que possam combinar também a associação de uma determinada produção de leite, carne, ovo, lã e etc. Tá bom? Então, primeiro ponto, conceito. Segundo, ele discute o melhoramento. E o terceiro, ele vem com características relacionadas à transmissão genética. E aí, nessa transmissão genética, ele vem trabalhando a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. Vocês viram que nas aulas gravadas eu não entrei muito em detalhe, porque a gente está discutindo sobre melhoramento animal, então a gente não precisa estar ali discutindo como que é um cruzamento. Eu mostrei um exemplozinho para vocês, mas aqui eu vou colocar como fundamental o conceito, tá? Então, a primeira lei, ele trabalha com a questão da segregação durante a formação do gameta, tá? Então, 50% herdado da mãe, 50% herdado do pai. Já a segunda lei, ele trabalha com genes que se combinam independentemente. Então, ao cruzar uma raça marrom com uma raça branca, eu posso atingir o surgimento de raças pretas. Isso pode ser uma combinação que possa acontecer onde essa raça marrom ou a raça outra que eu citei venha com gene associado à cor preta. Então, a segunda lei de Mendel, ele traz essa segregação independente. Já a primeira lei, ela traz uma segregação básica, onde divide 50% do pai e 50% da mãe. E aí ele traz um exemplo. A cor da pelagem de bovinos pode seguir padrões mendelianos como herança de gene dominante para a pelagem preta em Angus, justamente porque tem a dominância, que é caracterizado por aquilo que é mais comum na população, cor da pelagem, por exemplo, e o que é recessivo, que é menos comum. Mas no cruzamento entre essas raças, pode vir o surgimento de cores diferentes, porque a segunda lei de Mendel, ele traz essa segregação independente, ok? E aí, dentro desse exemplo também, ele discute a herança quantitativa e qualitativa. O que é a herança quali, né? Ela vai trazer a condição controlada por poucos genes, como a cor da pelagem. Já a quantitativa, ela vai caracterizar controlada por vários genes, como produção de leite. Então, por exemplo, a qualitativa, ela vai ter um gene responsável só a cor. Já a quantitativa vai ser uma combinação de genes e que, nesse caso, ele cita como exemplo a produção de leite. Camila, mas isso é raro ou é normal? Se nascer com a pelagem escura. Vamos discutir. Na verdade, isso é muito comum. Por quê? Lembra lá no início, nos conceitos fundamentais, quando eu falo de seleção genética? Então, antigamente, as seleções genéticas eram provocadas externamente. Então, o grande produtor, ele pegava uma vaca X, né, o macho, a fêmea, e ele verificava que aquilo ele tinha interesse de produção, e se iniciava um cruzamento. Então, hoje, dentro da genética, a gente não consegue discutir
que exista um cruzamento puro, tá? Justamente porque a gente trabalha muito hoje demais com a segunda lei de Mendel, que é essa segregação independente. Então, Camila, quando você me faz essa pergunta, é muito comum isso acontecer, tá? Claro, quando há um controle genético laboratorial de interesse, por exemplo, eu quero só vaca da cor marrom, eu consigo controlar isso no laboratório, designar um gene específico e ter a produção só com marrom. Entendeu? Beleza. Deixa eu só passar aqui para a segunda etapa. Cruzamento e hibridização, tá? O que é o cruzamento e a hibridização? Por nada. Acho que eu voltei aqui e saiu só um instante. O cruzamento e a hibridização. Lá no cruzamento e hibridização, ele fala o vigor híbrido. Vigor híbrido significa heterozigoto. Lembra que homo igual homozigoto, heterozigoto, genes diferentes. Homozigoto, genes iguais. Então, no cruzamento de raças diferentes, então existe uma heterozigose, pode gerar descendentes mais produtivos, dependendo do que se caracteriza como função de interesse que eu tenho ali naquele controle genético. E aí um caso real é o cruzamento de Angus com Nelore, gera Brangus. Então, Brangus, digamos que é uma raça diferente, que é uma combinação com maior resistência ao calor e bom ganho de peso. Justamente porque essa heterose, significa heterozigose. Então, é como fosse o cruzamento de raças diferentes. Nessa combinação, formou outra raça, Brangus. É o que trabalha a segunda lei de Mendel, que é a deu um branco. Relacionado à segregação independente. Ok? E aí, no quarto ponto, ele vem discutindo as biotecnologias aplicadas ao melhoramento animal. Eu queria ter um curso mais ampliado para a gente poder discutir quando a gente fala dessas biotecnologias, porque é muito grande. Então, eu tive que resumir num formato só em conceito o que ela significa. Então, a gente tem os transgênicos, edição genética, conhecido como CRISPR, tá? A gente tem o uso da tecnologia CRISPR para modificar genes específicos, isso já acontece relacionado à produção animal. Na produção humana, a gente ainda não pode por conta de condutas éticas, tá? Então, um exemplo, um pesquisador conseguiu modificar um gene de um suíno, para torná-lo mais resistente a um vírus da síndrome reprodutiva respiratória suína. Então, ele mudou um gene que auxilia a produção, por exemplo, de glóbulos brancos, acionar o anticorpo e meio que cortar a cadeia da condição da síndrome respiratória suína. Isso a gente já consegue fazer em laboratório. Tá? Essa edição a gente chama de CRISP, desculpa, mas ela não é tão detalhada porque é uma edição muito cara. Então, nem todo grande produtor tem condição de ter isso em laboratório. A gente também tem a inseminação artificial e clonagem. Então, a gente já sabe que existe a reprodução seletiva de animais geneticamente superiores, mas de acordo com a condição daquele ambiente ou que eu desejo como produção. E aí ele discute a inseminação de sêmen de touros premiados pelo mundo melhorou significativamente a genética de rebanho, justamente no interesse do que eu tenho como produção, ok? E a gente tem os testes genômicos e suas aplicações. Já esses testes genômicos, ele permite meio que prever o potencial produtivo de um animal antes mesmo dele atingir a idade adulta. Então, vem trabalhando o que a gente falou em algumas partes anteriores, que é, por exemplo, o estudo genômico. Então, o detalhamento genômico, eu já consigo identificar como que vai ser a evolução daquele gene e do que importante de caracterização que eu tenho como produção final. E aí, o quinto ponto da unidade 1, ele vem discutindo a condição ética, sustentabilidade, melhoramento animal, quais são os impactos ambientais relacionados ao melhoramento animal. Se eu tenho um animal que tem muita produção proteica, ele tende a querer mais pasto, então eu vou precisar degradar mais áreas, mesmo que eu faça aquele pasto seletivo, selecionado, adaptado no ano, mas tende a produção a aumentar porque gera isso aqui para o produtor, então ele vai ter muito interesse, então ele vai expandir esses pastos. Então, a gente tem que ter um controle relacionado a esse impacto ambiental, não só na alimentação, mas também na produção
de fezes também, erosão de solo pelo movimento do bovino, etc. Então, tudo isso pode gerar impacto ao meio ambiente. E isso pode reduzir a condição futuramente de produção, por não ter mais pastos viáveis para essa condição de produção. Outra questão importante é as questões éticas na modificação genética, é um debate muito alto. A gente sabe que o Brasil tem autorização para a alteração genômica relacionado à produção e alguns ensaios relacionados à produção de medicamento para a gente, para a espécie humana. Mas na condição humana, a gente ainda não tem uma avaliação ética que meio que autorize essa condição de alteração genética. E aí, dentro do Senado, dentro das políticas nacionais, a gente tem a regulamentação da biossegurança. Existe uma lei da biossegurança que ela permite essa indução genômica mais relacionada a animal e não à espécie humana. Ok, gente? Então, alguma dúvida aqui na unidade 1 do que foi apontado? Então, a unidade 1 ela vai trazendo nesse formato essa construção de uma introdução, aplicação, né, e questões éticas que são discutidas no final. Já a unidade 2, ela vai discutir as principais raças de interesse zootécnico. Nesse aspecto, eu só citei, assim, mas professor, como que vai ser na prova? Você vai pedir lá uma raça tal? Não, eu vou estar sempre associando a questão da unidade 1, onde vai ter mais questões do que da unidade 2. Então, lá na unidade 2, ele traz o primeiro ponto, critério para a classificação de raças. O que é uma raça pura e uma raça cruzada? A gente já citou um pouquinho isso na unidade 1. Por exemplo, ele coloca aí, raça pura mantém características genéticas homogêneas daquela raça. Se aquela raça ela já tem um longo período dentro do nosso ambiente e não há um cruzamento com outras raças, significa que ela é pura. Se ela é uma raça cruzada, ela vai fazer o que a segunda lei de Mendel fala, que é a segregação independente, e aí eu vou ter combinação de características desejáveis e diferentes liagens. E aí nas raças cruzadas possam vir novas raças. Então isso é interessante saber na hora de colocar uma questão. Gente, a seleção genética relacionada à raça pura, seleção genética relacionada à raça cruzada. Então esses conceitos que vocês precisam estar debatendo referente à resolução de questões. Dentro de outro aspecto, ele fala sobre aptidão produtiva, carne, leite, lã e o trabalho. Então, um exemplo, ovinos de raça da Jace são especializados na produção de leite com alto teor de gordura. Então, isso é uma combinação. Se eu tenho produção de queijo e eu preciso de leite com muito teor de gordura, eu vou buscar esse tipo de raça. Ok? Adaptação ao clima e resistência a doenças. Então, raças como Gyr possuem maior resistência ao calor e parasitas tropicais. Então, em regiões tropicais, essa raça é mais comum na questão da produção. Já as raças bovinas de interesse zootécnico, a gente vai ter de corte, né, a Nelore, que é a mais comum aqui dentro do nosso território brasileiro. Além disso, por ela ter uma resistência ao calor e à quantidade de parasitas. A Angus, que é uma carne já mais de alta qualidade, ela tem um marmoreio superior pela cor da carne, e a Rareford, ela tem um rápido ganho de peso e rusticidade, isso dependendo qual é o interesse relacionado à produção daquela área. Temos bovinos leiteiros holandeses com maior produtividade leiteira e a Jersey com alta conversão alimentar e leite mais gorduroso. E aí ele vem trazendo outras discussões, raças suínas, ovinas de interesse econômico. Suína a gente vai ter a Liege, né, crescimento rápido, alta conversão alimentar. A Duroc, que é uma carne mais de qualidade superior e boa resistência à doença, então dependendo aqueles pequenos agricultores que vivem em locais onde tem muito parasita, ele não tem muito acesso à medicação para esses suínos, seria ideal essa raça. Os ovinos, a gente tem um santinês, que é excelente rusticidade, carne de qualidade. A Doper, que é um alto ganho de peso e boa adaptabilidade. A Doper é mais comum dentro dos nossos territórios por conta da boa adaptabilidade. E um caso real é um cruzamento entre santinês e a Doper, tem sido usado no Brasil para melhorar a produção de carne ovina. Por que eles fazem esse cruzamento aqui?
porque além de eu ter uma carne rústica com alta qualidade, eu vou ter um maior ganho de peso e uma melhor adaptação. Então, são 4 combinações importantes associadas ao crescimento e interesse econômico da produção de ovinos, ok? Já na raça de equinos e caprinos importantes, a gente tem o equino Guartomilha, que ele é especializado em provas de velocidade, dependendo do que ser para esporte, a manga larga, né, que é ideal para cavalgadas e resistência. Caprinos, a gente vai ter a boa e excelente produção de carne, tá bom? E a Saine especializada em produção leiteira. Então, assim, eu não vou pedir na questão qual é a melhor com produção leiteira, qual é a melhor, não vai ter esse tipo de questão. Essa unidade é porque a gente tinha que trabalhar com exemplo com vocês. O que vai vir como questão, talvez, é esse tópico 5, que ele discute a importância do melhoramento genético nas raças zootecnistas. Então, por que desse cruzamento? Primeiro ponto, a gente vai ter vantagem econômica, seleção genética. Então, nisso vai ter uma redução de custo e uma maior eficiência na produtividade local. Além disso, a gente vai ter um melhoramento genético por resistência a doenças e resistência locais. Isso vai reduzir o uso de antibióticos e melhorar o bem-estar do animal naquele ambiente. Além disso, a gente vai ter melhores avanços tecnológicos na criação seletiva. Então, por exemplo, a gente vai conseguir usar softwares de seleção genética para prever desempenhos de animais. Eu vou conseguir meio que saber quais são as raças que têm maior resistência, fazer cruzamentos epidemiológicos, fazer informações. Isso pode trazer uma discussão entre congressos, feiras relacionados ao tema. Aí ele coloca um caso real. Na Nova Zelândia, estudos genéticos ajudaram a criar ovinos mais resistentes a infecções parasitárias, reduzindo a necessidade de medicamentos, justamente porque ele começou a trabalhar com a segunda lei de Mendel, que é a segregação independente. Então, isso fica combinado o que foi relacionado à unidade 1. Então, as questões, gente, ela vai ter essa associação de unidade 1 com unidade 2, ok? Dúvidas, perguntas, colocações? Deixa eu abrir aqui o chat, que eu só vi algumas perguntas. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Estão satisfeitos? Entenderam um pouquinho o que foi pedido? Ok, gente, essa aula vai ficar gravada para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no chat do professor. Dúvidas referente à disciplina, tema. A gente pode estar conversando e tirando dúvida de vocês, tá? Boa prova para vocês e aguardo vocês novamente nas próximas unidades 3 e 4, onde a gente terá mais 2 encontros, ok? Até mais e um grande abraço, gente. Tchau, tchau.